Parabéns, você virou pirata. Por engano. Você acorda com uma corda amarrada no tornozelo, um gosto de rum azedo na boca e a sensação desconfortável de que alguém está te chamando de parceiro, com intimidade demais para quem dividiu uma cela com ratos, mofo e uma galinha que, até onde você sabe, talvez esteja armando um motim. O homem ao seu lado é Jack Sparrow. Ou pelo menos é o que ele diz toda vez que encosta a testa na sua e fala com o hálito de 3 dias num barril de vinho esquecido. E apesar da aparência de mendigo diplomata, ele parece estar convencido de que vocês dois são uma dupla formidável, destinada a recuperar o navio mais temido, amaldiçoado e impraticável do Caribe, o Pérola Negra. Você, que até ontem achava que Borreste era um tempero, agora está envolvido num plano que começou com um mapa roubado, evoluiu para uma prisão injusta e acabou com Jack sorrindo enquanto vocês fugiam de uma cidade armada com tochas, tridentes e 7 mandados de prisão emitidos em 3 dialectos diferentes. Você não sabe lutar, não sabe navegar, não sabe mentir, pelo menos não bem. E ainda assim está aqui, com um homem que enxerga possibilidades em desastres e chama o caos de improviso estratégico. Jack está animado. Diz que o Pérola Negra está portado na mesma cidade. Diz que Barbosa está recrutando tripulação nova. Diz que é o momento perfeito. Você, honestamente, mal consegue manter o chapéu na cabeça quando corre, mas ele não se importa. Para ele, você é o escolhido. Não por talento, nem por coragem, mas porque provavelmente é o único tolo disposto a seguir suas ideias sem fazer muitas perguntas. E agora, preso nessa narrativa que você definitivamente não escreveu, você vai se infiltrar num navio amaldiçoado, conhecer pessoas que odeiam você sem saber seu nome, participar de jantares com esqueletos, sangrar sobre moedas malditas, fugir de canhões, discutir com um macaco, ser promovido contra a própria vontade e, se tudo correr bem, o que nunca corre, ainda terá o privilégio de ser chamado de imediato ao sacrifício. Então sim, você poderia ter dito não, poderia ter ficado em casa, poderia ter ignorado aquele primeiro sorriso encantador de Jack Sparrow quando ele prometeu apenas uma aventura tranquila em alto mar. Mas não, você disse sim. E agora já é tarde, porque esta é a sua história. E mesmo que você não dure um dia, ela vai durar o suficiente para todo mundo rir da sua cara. E antes que tudo desmorone, o que, spoiler, vai acontecer em breve, você pode fazer uma escolha sensata, talvez a única que ainda te resta nesse mar de decisões questionáveis. Se inscreve no canal, deixa um like para compensar o trauma antecipado, comenta o nome do próximo navio amaldiçoado no qual você quer se meter e manda esse vídeo para aquele amigo que toparia fugir da prisão com Jack Sparrow, mesmo sem saber nadar. Você não vai sobreviver a essa história, mas o seu apoio ajuda esse canal a não afundar junto com você. Se tem uma coisa que Jack Sparrow sabe fazer, é transformar o impossível em inevitável. E se tem uma coisa que você sabe fazer, é transformar qualquer situação controlada num incêndio desnecessário. Portanto, quando ele sussurrou o plano de fuga enquanto vocês ainda estavam na cela, algo sobre um guarda míope, uma colher entortada, 2 cantis e o improviso teatral com convulsão fingida, você não achou que daria certo. Mas mesmo assim, você topou. Porque é isso que você faz. Você topa, e depois você lida com as consequências usando pânico e uma sequência constrangedora de decisões erradas. A fuga começa com Jack improvisando um discurso sobre liberdade, rum e as injustiças da monarquia. O guarda, confuso, hesita por 5 segundos. Jack aproveita 4 deles. O quinto, você desperdiça tropeçando em uma viga e derrubando um balde de urina em si mesmo. A culpa, segundo Jack, é da madeira. Você tenta discutir, mas ele já saiu correndo, levando consigo um molho de chaves, uma corda e seu senso de dignidade. Vocês cruzam o pátio da prisão como 2 fantasmas desengonçados. Jack desliza pelos cantos com a graça de alguém que vive nesse tipo de encrenca. Você corre como alguém que nunca teve aula de educação física. Ele pula um muro. Você tenta. E falha. 3 vezes.
Até que Jack, com um suspiro dramático e um comentário sobre a sua falta de elasticidade pélvica, te puxa pela gola e te arremessa do outro lado como se você fosse uma trouxa de roupa molhada. E é nesse momento, quando você cai de cara na lama e o céu finalmente aparece acima de você, que Jack ouve o que vai mudar tudo. 2 soldados conversando no cais, mencionando que o Pérola Negra está aportado na cidade, que Barbosa está montando uma nova tripulação, e que talvez seja uma boa hora de deixar o porto antes que algo muito ruim aconteça. Jack, evidentemente, interpreta isso como sinal divino. Você interpreta como um aviso direto para correr na direção oposta. Mas Jack já decidiu. Ele sorri com aquele brilho nos olhos que antecede cada catástrofe, coloca o chapéu na cabeça, de onde ele caiu na fuga e foi mordido por um cachorro, estala os dedos e diz: "Vamos nos infiltrar no Pérola, silenciosamente, como sombras, como fantasmas, como... Você entendeu." E se nesse momento você teve um instinto primitivo de fugir, esconder-se e começar uma nova vida como vendedor de velas em uma vila tranquila, saiba que era sua última chance de escapar com alguma paz de espírito. Mas você ficou, por lealdade, por burrice ou porque Jack te segurava pelo ombro com força demais para ser apenas afeto. Então agora você é parte disso. Você é cúmplice. E o narrador lamenta profundamente ter que narrar os próximos acontecimentos. Mas o contrato é claro: enquanto você estiver vivo, ou algo parecido com isso, a história continua. Vocês se esgueiram pelas docas com a delicadeza de 2 hipopótamos usando salto alto. Jack gesticula como um diretor de ópera bêbado. Você segue tentando entender os sinais, até tropeçar em um balde, derrubar 3 cordas e acionar um guincho que quase lança uma âncora sobre um padre local. O barulho atrai atenção. Jack diz: "Improvisa." Você finge ser um trabalhador portuário. Ninguém acredita. Um gato cospe em você. É um começo promissor. Na calada da noite, vocês se aproximam do Pérola Negra. Ele está lá, majestoso, com velas abaixadas e a pintura escura absorvendo a luz da lua como se o navio soubesse que será tema de um roteiro trágico. Jack olha com reverência. Você olha com medo. Jack olha para você. Você finge coragem. Ele sorri. Você engole seco. Então vocês sobem a bordo. Ou melhor, ele sobe. Você prende o pé na corda, gira no ar, derruba um lampião e acende metade da sua manga, que Jack apaga com rum, o que tecnicamente piora a situação, mas cria um cheiro interessante. Enquanto você apaga as chamas com tapas desesperados, 2 vultos aparecem atrás de umas caixas. São Will Turner e Elizabeth Swann, que por algum motivo que você vai entender depois, também estão infiltrados. Eles olham para você. Você olha para eles. E o silêncio é preenchido pelo som do macaco de Barbosa mordendo sua perna. Parabéns! Você conseguiu se infiltrar num navio amaldiçoado, acender um sinal de alerta acidental e atrair 2 heróis da trama para o desastre que você chamou de plano. E se está se perguntando como isso pode piorar, não se preocupe. Jack já está trabalhando nisso. Entrar clandestinamente em um navio é uma arte que exige silêncio, equilíbrio e um certo grau de autocontrole intestinal. 3 habilidades que, como o destino está prestes a demonstrar, você absolutamente não possui. Jack, por outro lado, se move como se fosse feito de fumaça e charme questionável. Ele escala a lateral do Pérola Negra com facilidade, com o corpo colado ao casco e o olhar fixo no horizonte, como se ele mesmo fizesse parte do navio. Ou pelo menos como se tivesse feito isso tantas vezes que já perdeu o medo de cair. Você tenta imitá-lo, é claro, mas o problema é que você não nasceu para subir em cordas, você nasceu para tropeçar nelas. Seu pé escorrega antes do 3º passo. Você balança como um pêndulo humano por alguns segundos, gruda a cara na lateral do casco e solta um gemido que ecoa pela doca como um canto de baleia asmática. Jack faz um sinal com os dedos que, segundo ele, significa silêncio total. Você interpreta como continue fazendo barulho. E continua. Milagrosamente, você chega ao convés, sem cair no mar,
o que será uma vitória breve, já que sua chegada triunfal é marcada por um tropeço em uma amarra solta, um baque no convés e o disparo acidental de um pequeno canhão de aviso que ninguém sabia que ainda estava carregado. A explosão é baixa, mas suficiente para acender um lampião. O lampião rola, você o apaga com o pé. E por apagar, quero dizer, chuta o lampião em direção ao mastro, onde ele acerta uma bandeira enrolada que pega fogo por aproximadamente 4 segundos antes de ser apagada por um balde de água jogado por Jack, com a frase "Improviso marítimo avançado". É nesse momento que o macaco aparece. Jack, o macaco, criatura oficialmente listada como mascote, mas secretamente líder espiritual do caos a bordo, pula no seu ombro com a leveza de um fantasma vingativo e te morde na orelha como se estivesse confirmando se você é comestível. Você grita, o macaco ri, Jack Sparrow ri, você sangra. E então surgem 2 figuras atrás de um barril. Will Turner, o ferreiro de mandíbula nobre e alma de herói, Elizabeth Swann, com sua postura de quem já matou 2 homens e ainda teve tempo de pentear o cabelo. Ambos estão tão sujos quanto você, mas ainda parecem moralmente superiores. Você, neste instante, está ajoelhado, mordido, suando e cheirando a corda queimada. Naturalmente, eles presumem que você é um espião. "Quem é esse?", pergunta Elizabeth apontando para você com a intensidade de quem considera te empurrar para o mar. "Esse?", responde Jack Sparrow surgindo do nevoeiro com um copo de absolutamente nada na mão. "Esse é meu imediato, especialista em infiltração, estratégia e..." Ele olha de cima a baixo, nota o sangue e o cheiro de carne queimada. "Autodepreciação prática." Você tenta argumentar, mas tudo que sai da sua boca é um gemido abafado pelo fato de que Jack, o macaco, agora está tentando arrancar seu chapéu. Will se aproxima com desconfiança. Você tenta sorrir. Seu sorriso parece um pedido de socorro. Jack continua. "Estamos aqui em missão diplomática, na verdade. Fomos convidados. Mais ou menos. E se não fomos é porque ainda não nos anunciaram. Isso não torna a entrada menos legítima, só criativamente antecipada." Will e Elizabeth trocam olhares. O tipo de olhar que casais trocam quando percebem que trouxeram um pateta para jantar com um demônio. Você limpa o suor da testa com a manga da camisa, a manga está encharcada, com alguma coisa que você sinceramente não lembra de tocar. Nesse momento, um som surge das escadas, botas pesadas arrastadas. Um grupo de piratas aparece envolto por sombras e cheiro de salmoura antiga. Barbossa não está entre eles, mas a tensão é tão palpável que você poderia pendurar roupas nela. Jack ergue as mãos como se estivesse conduzindo um espetáculo. Você fica parado, em choque. Will saca uma adagal. Elizabeth se esconde atrás de um barril. O macaco te morde de novo. E então você começa a se perguntar, com toda a honestidade, como foi que um simples "eu topo" te trouxe até aqui? O que você não sabe e, francamente, nunca deveria ter precisado saber é que Barbossa tem um dom natural para aparecer exatamente quando alguém está prestes a cometer o maior erro da própria vida. Ele não surge correndo, nem gritando, nem apontando uma arma. Ele simplesmente aparece, como uma maldição, como uma ressaca moral. Como aquele pensamento desconfortável que você tenta esquecer, mas insiste em voltar sempre que você fecha os olhos. E foi exatamente assim que ele surgiu, descendo as escadas do convés do Pérola Negra com um passo lento, um casaco pesado, uma maçã na mão e a certeza absoluta de que alguém estava onde não devia. Você estava onde não devia. Will e Elizabeth tentaram se afastar, mas você, que ainda estava lutando com o macaco pela posse de seu próprio chapéu, não teve tempo de escapar. Jack, por sua vez, apenas abriu os braços como se estivesse recebendo um velho amigo para jantar. Um jantar, vale lembrar, no qual você seria a travessa principal. "Heitor, meu velho, que prazer ver você, inteiro, funcionando e provavelmente ainda com todos os órgãos no lugar", diz Jack, com um entusiasmo artificial, de quem tenta vender uma geladeira quebrada como vintage. Barbossa não sorri. Ele nunca sorri. Quando muito, ele contrai os lábios como se estivesse lembrando do gosto de vingança servida fria. Ele dá um passo, e outro, e então para, a 2 metros de vocês, e fita você como quem tenta adivinhar se está olhando para um rato, um mentiroso
ou um rato mentiroso. E este aí? Pergunta ele com a voz que soa como rum estragado e areia nos pulmões. Jack não perde um segundo. Este é o renomado especialista em rituais astecas, maldições marítimas e feitiçaria náutica experimental, conhecida nos 7 mares como... Bem, o nome dele muda com frequência, por razões de segurança. Você pisca. Barbossa continua olhando. Jack insiste. Ele é a peça que faltava, Heitor, a alma da operação, o toque de gênio, a nossa chance de quebrar essa coisinha desagradável de ser imortal e miserável ao mesmo tempo. Você tenta sorrir, mas seus dentes estão tremendo, literalmente. Um dente acabou de cair na sua mão. Talvez tenha sido do susto, ou da mordida do macaco, ou dos últimos minutos em que você segurou a respiração esperando não ser decapitado por engano. Barbossa se aproxima. Ele cheira o ar, como se estivesse sentindo cheiro de medo, ou de incompetência. Ele dá uma mordida na maçã. A maçã apodrece na mordida. Ele cospe e te olha. De novo. Esse aí? Repete ele como se a frase sozinha já bastasse como veredito. Você tenta se justificar, mas o que sai da sua boca é um som entre um soluço e um nome de batismo do seu primo. Jack intervém. Ele é tímido, mas eficaz, de uma precisão cirúrgica, uma mente brilhante, só tropeça às vezes, mas só de leve, quando não está nervoso ou consciente. Barbossa circula vocês. Você sente a mão dele roçar seu ombro. Um arrepio sobe pela espinha. E o narrador, com toda a neutralidade possível, gostaria de lembrar que, neste ponto, você poderia simplesmente correr, pular no mar e tentar começar uma nova vida como peixe. Mas você fica. Você sempre fica. Porque a coragem nesse canal raramente é sinal de bravura. É só outra palavra para não saber onde está se metendo. Muito bem, diz Barbossa por fim, lambendo o dedo que tocou a maçã podre, como se fosse parte de um ritual que você sinceramente espera não ser o seu. Se ele é quem você diz, Jack, então ele vem conosco. A lua cheia está próxima e o ouro está impaciente. Jack sorri. Will franze a testa. Elizabeth observa tudo em silêncio, com os olhos de quem já viu demais para sua idade. Você sente vontade de desmaiar, mas lembra que o convés não é acolchoado. Bem-vindo à tripulação, imediato, diz Barbossa, com a entonação de alguém que já decidiu qual vai ser sua função: sangrar no momento certo. Jack bate nas suas costas, o macaco rouba o seu lenço, você sorri de nervoso. E em algum lugar dentro de você, uma voz começa a sussurrar. Esta história só pode terminar em 2 coisas: tragédia ou tragédia com um toque de ironia. E de todas as formas de morrer, ser promovido antes nunca pareceu tão ofensivo. Você já teve dias ruins. Dizem que perdeu o ônibus, caiu da bicicleta, errou o nome da sogra e foi demitido por engano. Mas nada, absolutamente nada, te preparou para o momento em que um pirata amaldiçoado aponta um pedaço de ouro asteca na sua direção com a empolgação de quem finalmente achou o controle remoto que estava perdido há séculos. Barbossa está sorrindo. E isso, por si só, deveria ser um sinal de que você deveria estar correndo. Mas você não corre, porque correr exige coordenação, espaço e uma noção mínima de direção. 3 coisas que você abandonou no instante em que entrou nesse navio amaldiçoado guiado por Jack Sparrow, o homem que transforma improviso em estratégia e azar em arte. Vocês estão no convés. A tripulação se reúne em círculo e o ar começa a mudar. Você não saberia explicar como, mas tudo fica mais seco. O som fica abafado, o vento mais lento. A lua começa a subir no céu, revelando não só as estrelas, mas a verdade inconveniente de que ninguém naquele navio tem uma alma completamente viva e nem completamente morta. Barbossa ergue o medalhão. Ele brilha. Você pisca. E então, diante de seus olhos,
Olhos humanos, limitados e agora permanentemente traumatizados. Os piratas começam a mudar. As roupas permanecem, as armas também, mas os rostos se tornam caveiras secas com olhos vazios. As mãos revelam ossos, os sorrisos não têm carne, e um deles ainda consegue mastigar com dentes que não deveriam estar ali. Você dá 2 passos para trás e tropeça num balde. O balde está vazio, mas faz barulho suficiente para chamar a atenção. Todos te olham. Jack dá um gole em algo que definitivamente não é água. Elizabeth segura o braço de Will. E o macaco, claro, vira esqueleto também. Você grita. E se for honesto, esse grito não foi exatamente másculo, nem digno. Foi mais um "me tira daqui" misturado com "por que isso está acontecendo comigo?" e um leve "eu não pedi por isso, universo, eu só queria dormir." Barbosa se aproxima. Ele segura o medalhão com um cuidado reverente. Explica com voz pastosa e entonação teatral que há muito tempo sua tripulação roubou um tesouro amaldiçoado, moedas astecas enfeitiçadas por deuses antigos com senso de humor questionável. Para quebrar a maldição, é necessário devolver cada peça do tesouro e o sangue de quem tirou as joias. E é aí que a atenção dele se volta para você. Porque, em algum momento, entre tropeçar no barril, ser mordido pelo macaco e cuspir rum vencido na botina de um pirata sem mandíbula, você segurou uma daquelas moedas. Não por intenção, você só queria ver se era de verdade. E agora seu sangue é compatível com um tipo de sacrifício que resolve problemas antigos. Jack sussurra no seu ouvido. Parabéns, você é raro. Você gostaria de dizer que está lisonjeado, mas está ocupado demais tentando entender por que sua mão está formigando desde que encostou naquela moeda. A resposta é simples. Você já está meio amaldiçoado. Isso acontece quando você aceita um presente que não era para você, como herança ruim, ou promissória em nome de alguém chamado Barbosa. Will tenta intervir, fala sobre honra, sobre humanidade. Elizabeth cita uma lei naval que claramente ninguém respeita. Mas Barbosa só observa. Ele aponta o medalhão para você. A luz da lua reflete no seu rosto, e todos concordam silenciosamente que se alguém aqui parece destinado a ser sacrificado num ritual antigo, é você. Você tenta negociar. Diz que tem fobia de sangue, que sua pressão é baixa, que um xamã já te proibiu de interagir com objetos dourados. Nada funciona. Jack tenta te tranquilizar dizendo que talvez doa só um pouco. Mas Jack também uma vez usou um crocodilo como bote salva-vidas, então não é exatamente confiável em situações críticas. A cerimônia começa de forma informal. Barbosa diz que vão esperar a maré subir. Jack diz que isso te dá tempo. Você pergunta tempo para quê? Ele responde, para aceitar. E enquanto todos voltam aos seus postos, a lua cheia brilha forte, e você, sozinho, no convés, percebe que não é só o navio que está amaldiçoado. É a história inteira. E você entrou nela achando que era o alívio cômico, mas está virando ponto de virada. E se você acha que o pior já passou, o narrador te parabeniza pela ingenuidade. Ainda tem um jantar, um ritual e um barril esperando pelo seu corpo caso tudo dê errado. Ou, como Jack chamaria, quinta-feira. Existem muitos sinais de que você deveria levantar da mesa e fugir. O cheiro do ambiente, a ausência de talheres limpos, a companhia, a presença de um macaco que rosna quando você tenta pegar o pão. Mas talvez o mais óbvio de todos seja o fato de que o anfitrião, um homem que já está tecnicamente morto, está te servindo uma refeição que apodrece enquanto fala. Barbosa, como todo bom sociopata educado, preparou um banquete, ou pelo menos algo que em algum momento longínquo teve chance de ser comestível. Há frutas com moscas, carnes com textura de papel molhado, vinho que borbulha e um bolo que está definitivamente vivo. Você jura que viu ele se mexer. A mesa está posta com castiçais tortos, pratos rachados e um prato extra no centro com o seu nome rabiscado em carvão.
Seu nome está escrito errado. Jack está ao seu lado, sorrindo como quem acaba de entregar uma criança inocente ao tribunal da Inquisição e ainda por cima vai narrar o julgamento. Will está do outro lado, com a mandíbula travada e os punhos fechados. Elizabeth está em pé, encostada na parede, com os olhos fixos em Barbosa, como quem já decidiu que vai socar alguém assim que a etiqueta permitir. Você está sentado, amarrado pela cintura à cadeira. Um detalhe que você descobriu depois de tentar pegar a taça e perceber que não podia se mexer. Jack disse que era por segurança. A sua. O narrador, que sabe de tudo, pode confirmar. Não era. Barbosa começa o jantar com um brinde à liberdade, ao mar, à quebra da maldição e à carne fresca. Essa última dita enquanto ele olha diretamente para você. Ele ergue a taça e bebe. Ou finge que bebe, porque o líquido escorre pela garganta que não tem carne, desaparece entre as costelas e pinga na calça. Ele não parece se importar. Você tenta fingir que isso é normal. O macaco ao seu lado mastiga um caroço de manga com os dentes visíveis. Você evita contato visual. O prato principal chega. Um pedaço de carne cinza, enfeitado com o que parece ser alga marinha e um pedaço de dente humano. Você olha para Jack. Ele diz que é veado. Elizabeth diz que é rato. Will diz para não comer. O macaco diz... Barbosa te oferece o primeiro pedaço. Você tenta recusar com educação. Ele insiste com entusiasmo. Você aceita por puro instinto de sobrevivência e leva o garfo à boca com a velocidade de quem deseja terminar logo o próprio castigo. O sabor é difícil de descrever, mas podemos tentar. Imagine uma mistura de couro velho, traumas de infância e o fundo de um barril de vinagre. Agora aqueça, agora mastigue por obrigação social, agora sorria para o homem que vai te sacrificar. Barbosa sorri de volta. Está bom? Ele pergunta. Você diz ótimo, porque é o que se diz quando alguém segura um punhal e pergunta se você está confortável. Jack limpa a boca com a manga da sua camisa. Elizabeth revira os alhos. Will desliza uma faca escondida na direção do seu pé. Você não sabe se é para te libertar ou para resolver o problema por conta própria. Durante o jantar, Barbosa discursa. Ele fala sobre a maldição, sobre como nada tem gosto, sobre como nada tem cheiro, sobre como o prazer se perdeu e só restou a fome. E quando ele diz fome, ele olha para você como se você fosse o único banquete que ainda pode saciar algo. Você engole em seco. A carne ainda está na garganta. Ela também olha para você. Jack aproveita o momento para filosofar. Fala sobre liberdade, destino, caos e mapas que mudam sozinhos. Ele te cutuca e diz: você sabia que algumas moedas escolhem quem vai morrer por elas? Você diz que não. Ele diz: pois é, mas agora sabe. O jantar termina com uma maçã. Barbosa segura a fruta como se fosse uma joia. Ele olha para ela com carinho, como quem olha para a lembrança de um amor perdido. Ele morde. A maçã apodrece. Ele cospe. Você entende. Ele ainda sente fome. E isso o mantém cruel. Ele se levanta. Diz que o ritual será ao amanhecer. Jack se levanta. Diz que o ritual será cancelado. Elizabeth se levanta. Diz que o ritual é um absurdo. Will se levanta. Diz que ele tem um plano. Você tenta se levantar. A cadeira não deixa. Barbosa manda todos se retirarem. Menos você. Você, ele diz, vai passar a noite no convés, olhando para a lua, pensando sobre o valor do próprio sangue. Você, ele diz, será útil. Finalmente útil. Jack te dá um tapinha no ombro. Will e Elizabeth hesitam, mas saem. O macaco morde o seu dedo mindinho. E ali, sozinho, sob a luz da lua cheia, com os pratos sujos, o gosto de carne maldita na boca e o destino selado por uma moeda que você nem deveria ter tocado, você entende o que Jack quis dizer quando chamou isso tudo de experiência inesquecível. E se você acha que isso foi o pior da noite,
Espere até o pavio acender no próximo bloco. O problema de ter 3 pessoas inteligentes no mesmo navio é que nenhuma delas confia nas outras 2. Agora, adicione um capitão amaldiçoado, um macaco com tendências homicidas e você, um civil com a coordenação motora de uma cadeira de balanço molhada, e o que você tem não é um plano, é um colapso anunciado. O dia ainda nem nasceu e você já sabe que vai acabar fugindo. Ou morrendo, ou fugindo e depois morrendo, talvez na ordem inversa. Barbossa passou a noite afiando adagas, aquecendo o rum e entoando frases em idiomas que soam como bruxaria ou letra de hino nacional mal decorado. O ritual vai acontecer no primeiro raio de sol. Jack, no entanto, tem um plano melhor. Ele não explicou, só disse que envolve corda, pólvora e você. Você tentou perguntar, eu faço o quê? Ao que ele respondeu, o que você faz de melhor? Sobreviva de qualquer jeito e tente não gritar tão alto desta vez. Elizabeth tem outro plano, um plano que envolve distrair os piratas. Ela planeja usar charme, lógica e gritos. Will tem outro plano, um plano que envolve esfaquear alguém. Jack, como sempre, tem um terceiro plano. Um plano que envolve você segurar um pavio. A ordem dos planos, como você já percebeu, não importa. Todos vão acontecer ao mesmo tempo. E você, por algum motivo obscuro, está no centro da coreografia. 5 minutos antes do ritual, Elizabeth surge do nada gritando que viu um tubarão com tentáculos atrás do navio. Os piratas correm para ver. Barbossa hesita, Will aparece com 2 espadas e desafia todo mundo como se tivesse o controle da situação. O que, spoiler, ele nunca tem. Jack corre para o depósito de pólvora. E você corre atrás dele, porque, aparentemente, foi promovido a acendedor oficial de caos. Jack te entrega um pavio aceso. Você segura. Claro que segura. Porque você é obediente, você é útil. Você é o tipo de pessoa que segura um pavio aceso porque alguém carismático disse que seria uma boa ideia. O pavio chia, fumaça sobe, Jack ri, você treme. Ele diz, agora, corre. Você corre, mas não para a direção certa. Você escorrega num tapete de cordas, bate a cabeça num barril e derruba uma pilha de moedas astecas no chão. O som que elas fazem ecoa. Um brilho estranho envolve você. As moedas reconhecem você. Elas te escolhem. É o tipo de coisa que parece bonito em profecia, mas na prática só significa que você, agora, está amaldiçoado por contato indireto. Parabéns. Enquanto isso, Elizabeth está tentando convencer os piratas de que viu o tal tubarão voador. Um deles acredita, outro quer comer o tubarão. Um terceiro está em chamas porque você, sem querer, jogou o pavio aceso perto de uma caixa de rum altamente inflamável. Você não queria, mas fez. A explosão acontece com elegância. Primeiro, uma labareda tímida. Depois, um estrondo que faz a vela principal se rasgar e cair sobre metade da tripulação. A outra metade grita, corre, escorrega. O mastro range, a madeira racha, o pérola negra se inclina. Você é lançado no ar por um clarão que faz você repensar todas as suas decisões, inclusive a que te fez dizer, ok, eu topo, no começo desse roteiro. Jack surge da fumaça ileso, com a expressão satisfeita de quem viu tudo desmoronar exatamente como planejou. Ele olha para você, coberto de fuligem, com um pedaço de tábua preso na calça, e diz, brilhante, tá indo perfeitamente mal. Will e Elizabeth te puxam para o porão. Eles querem te esconder. Você quer uma cama ou um caixão. Qualquer um dos dois serviria. Lá embaixo, entre barris e mapas molhados, você vê seu reflexo em uma poça d'água. Seu rosto está diferente, não tanto na forma, mas no brilho. Você tem um leve brilho dourado, como se algo dentro de você tivesse sido tocado, infectado.
Elizabeth vê também. Will não. Jack diz: então começou. Você pergunta: o quê? Jack responde: a ligação, a moeda, a marca, o chamado do ouro. Um desses. Talvez todos. Você sente um arrepio, mas não é medo. É reconhecimento. Como se o navio te aceitasse. Como se a maldição te aceitasse. Barbossa lá fora grita de raiva. Ele sabe que alguém sabotou o ritual. Ele sabe que alguém mexeu no ouro. E ele vai descobrir que esse alguém foi você. Parabéns. Você agora é um alvo. Não só de piratas amaldiçoados, mas de uma maldição que não erra mais de uma vez. E se você acha que isso já é o fundo do poço, espere até descobrir que o poço também está amaldiçoado. E o macaco joga pedras de dentro dele. A maioria das pessoas sonha em ser escolhido. Escolhido para um cargo, para uma promoção, para um relacionamento que não envolva ciúmes e um papagaio de estimação. Você, no entanto, foi escolhido por uma maldição ancestral, por moedas amaldiçoadas, por um navio que sussurra à noite e por um destino que tem gosto de ferrugem e cheiro de rum vencido. E tudo isso por tocar num pedaço de ouro que nem era seu. Você nem queria. Você só pegou. No fundo do porão do Pérola Negra, sentado sobre um saco de batatas que parece ter servido como cama de ratos desde a fundação do oceano, você encara o medalhão asteca que agora não quer mais sair da sua mão. Literalmente, ele gruda. E quando você tenta tirar, ele queima. E quando você tenta ignorar, ele pulsa. E quando você tenta pedir ajuda, Jack diz: é assim que começa. E sorri como se estivesse falando de uma gripe leve. Will e Elizabeth olham para você como se estivessem em um funeral prematuro. Jack diz que é só um vínculo temporário, que vai passar, como um casamento mal calculado. Mas você não acredita, porque você já sente. A pele formigando, os olhos um pouco mais aguçados, o cheiro do mar mais forte e, talvez o mais grave, a vontade incontrolável de morder uma maçã mesmo sabendo que ela vai apodrecer na sua mão. Você tenta tirar o medalhão, usa pano, saliva, um pedaço de corda, nada funciona. Ele parece ter se fundido à sua palma, como se o ouro tivesse decidido que você é uma boa casa para passar o resto da eternidade. Elizabeth diz que viu isso antes. Will diz que seu pai falava da mesma coisa. Jack diz que viu um homem virar parte do navio depois de usar um anel amaldiçoado, mas que foi divertido enquanto durou. O porão começa a parecer menor, o ar mais denso, as luzes mais esverdeadas. Você acha que está alucinando, mas o narrador, que, como sempre, sabe mais do que gostaria, confirma: você está vendo através da maldição. Ela não te matou, ainda, mas ela já está dentro. E entre nós, ela gosta de você. Jack o macaco aparece na porta. Ele para, observa e não se aproxima. Isso é novidade. O mesmo macaco que te mordeu 4 vezes e roubou o seu chapéu agora hesita. Você estende a mão. Ele recua. Você tenta sorrir. Ele rosna. E você entende. Até o macaco tem medo de você agora. Lá em cima, Barbosa está procurando. Ele sabe que algo mudou. Ele sente o ouro. Ele sente o erro. E você é o erro. O erro que fala, tropeça e fede ao desespero. Jack diz que ainda dá tempo. Elizabeth diz que precisam te tirar dali. Will diz que você é a prioridade. Você gostaria de acreditar neles, mas uma voz lá dentro, uma voz que não é sua, começa a repetir que talvez, só talvez, o ritual precise acontecer, porque você não está amaldiçoado. Você é a maldição. Você sobe ao convés escondido. O sol começa a nascer. O Pérola Negra se inclina, como se respirasse. Barbosa aparece à proa. Ele fecha os olhos. O medalhão em sua mão brilha. O medalhão na sua mão também. Ele sente. Ele sabe. Ele gira nos calcanhares, olha, procura todo o convés, e você, como sempre, está no lugar errado,
na hora errada, com o brilho errado. Você corre, mas não tão rápido. A tripulação começa a perceber. Um murmúrio se espalha. Um deles grita: "Ele tem a marca!" O outro cospe no chão e diz: "De novo?" O terceiro apenas levanta uma espada e aponta para você, como se quisesse confirmar o que todos já sabem: que você não devia estar aqui, que você é um erro, que você é, enfim, parte do problema. Jack aparece do lado como sempre faz, do nada. Ele te puxa, sorri e diz: "Se te consola, já vi coisa pior. Uma vez um homem virou polvo por encostar em 2 artefatos ao mesmo tempo. Ainda toca piano." Você tenta rir. Sai um soluço. O medalhão bilha. A luz da lua resiste mesmo com o sol nascendo. E você sente: não vai sair disso inteiro. Talvez nem vá sair. Você se esconde de novo, atrás do mastro, dentro do navio, debaixo do conversa. Mas o ouro está com você. E o navio sabe. E Barbosa sabe. E Jack sabe. E o macaco, até ele, sabe. E você? Você só queria ver o pôr do sol com um amigo pirata que prometeu aventura. Agora, é o protagonista não intencional de um ritual que nem era seu. Se serve de consolo, você finalmente tem valor. Não como herói, mas como ingrediente. E o jantar já está sendo preparado. Existe um ponto em toda boa história de pirata em que os acordos se rompem. As espadas se cruzam, os canhões se armam e todo mundo decide que a melhor forma de resolver um conflito é tentar matar alguém. E adivinhe só quem é esse alguém. Isso mesmo. Você, o parceiro de Jack Sparrow, o especialista em tropeçar, o novo amaldiçoado, o elo fraco, porém incrivelmente visível de toda essa bagunça sobrenatural. A confusão começa com uma discussão. Na verdade, 3 discussões simultâneas. Jack e Barbossa discutem sobre quem realmente deveria estar comandando o navio. Will e Elizabeth discutem sobre quem devia ter tirado você dali antes que a maldição pegasse, e você e o medalhão discutem com olhares silenciosos numa troca íntima de angústia mútua e calor maligno. Barbosa quer o ouro de volta. Jack quer o navio de volta. Will quer Elizabeth de volta. Elizabeth quer que o Will pare de agir como se ela fosse um tesouro a ser resgatado. E você só quer um minuto de silêncio para pensar, o que, honestamente, ninguém vai te dar. No meio da discussão, Barbossa saca a espada. Jack saca a bússola. Elizabeth saca um discurso. Will saca a raiva. Você saca um pedaço de pão embolorado que pensou ser uma arma porque tudo virou ameaça nesse navio. O medalhão na sua mão esquenta, sua pele arde, seus olhos ardem, seu juízo, esse já pulou fora a 2 blocos. O navio range, o céu escurece, a vela principal balança com violência, e alguém, provavelmente você, diz algo idiota tipo: talvez a gente devesse conversar. E esse é o gatilho. Will ataca Barbossa. Barbossa gira, desvia, acerta Jack. Jack rebate com a adaga de prata que ninguém sabia que ele tinha escondido no cabelo. Elizabeth puxa uma corda, solta um barril. O barril lola, acerta um pirata aleatório, o pirata grita, o macaco grita, você grita. E então começa. Espadas se cruzam, pistolas disparam, gritos, batidas, madeira rachando. E no centro, você, correndo, de um lado para o outro, com o medalhão grudado na mão, com o corpo brilhando em dourado esverdeado, com a convicção de que absolutamente todos naquele convés decidiram por razões próprias que seria mais fácil resolver a situação se você simplesmente deixasse de existir. O Barbossa te aponta como um sacrifício definitivo. Jack diz que isso seria dramático demais mesmo para os padrões de Barbossa. Elizabeth diz que isso é errado. Will diz que tem outro plano e o narrador gostaria de lembrar. Will sempre tem outro plano. E sempre termina igual. Você no meio e alguém gritando seu nome em desespero. E é nesse exato instante, com todos prontos para te transformar em oferenda ritual, que você dá um passo para trás e cai num buraco. Sim, num buraco,
no conversa, que ninguém tinha notado, que talvez nem estivesse ali antes, mas agora está. E você cai. De novo, pela terceira vez nesse roteiro. E a única coisa que te acompanha é a certeza de que lá em cima todo mundo vai continuar brigando e que você agora tem exatos 4 minutos para encontrar uma saída antes que a maldição resolva fazer o trabalho por conta própria. Porque se antes você era um incômodo, agora você é o catalisador. E todo mundo odeia catalisadores. Você não sabe quanto tempo ficou desacordado, mas sabe que acordou no chão de um navio em guerra consigo mesmo. O convés acima range, estala e geme como um animal ferido, e tudo que você sente é uma mistura de dor de cabeça, dor nas costas, dor na alma e a incômoda sensação de que alguém roubou sua meia esquerda. Spoiler, foi o macaco. Você se levanta devagar, cambaleante, com o medalhão ainda colado na mão e o gosto de fumaça na garganta. Abaixo de você, o porão está inundando. Acima, vozes gritam, espadas se chocam e alguém ri como se estivesse feliz demais para estar vivo. É Jack. Sempre é Jack. Você sobe a escada. A madeira está quente. A luz do sol atravessa a fumaça como uma lâmina divina. E lá em cima, o cenário final do seu pesadelo toma forma. Barbosa com uma pistola, Will com uma espada, Elizabeth segurando o medalhão original, Jack com uma expressão confusa e um pedaço de corda enrolado no pescoço, e você, o espectador, o catalisador, a variável, o azarado de plantão. Todos te veem, todos reagem. Barbosa aponta a arma. Will grita, não! Jack diz, finalmente a estrela do dia. Elizabeth diz, entrega pra mim. Você diz, que parte? Ninguém responde porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Só sabem que você, de alguma forma trágica e estúpida, se tornou o ponto de interseção entre a liberdade, a vingança, a sobrevivência e a superstição. Barbosa se aproxima. Ele quer o medalhão. Mas ele não quer só o ouro. Ele quer o sangue. O seu. O ritual não foi concluído. A maldição não quebrou. E agora, graças às escolhas muito questionáveis que você fez desde o início desse vídeo, você é o único corpo disponível com pedigree mágico suficiente para dar fim a tudo isso. Jack, por algum motivo que você nunca entenderá, sorri. Ele olha nos seus olhos e diz, você foi ótimo, sabia? Você pergunta, isso é uma despedida? Ele responde, depende de quem atira primeiro. Barbosa mira, Jack pula na frente. Will tenta desarmar Barbosa. Elizabeth joga o medalhão na sua direção. Você tenta pegá-lo, erra, o medalhão bate no chão. Rola, o navio balança. O disparo acontece, mas ninguém sabe quem atirou em quem. Só se ouve o estrondo. E depois o silêncio. Barbosa cai. Jack também. Você ainda está de pé, mas com uma dor aguda no ombro e a visão embaçada. Will corre até você. Elizabeth segura sua cabeça. O medalhão, agora brilhando como se estivesse satisfeito, repousa entre os dedos de Jack. O corpo de Barbosa está no chão, imóvel. A maldição se foi? Você pergunta. Jack sorri. Diz, é possível, mas com maldições a gente nunca sabe. Will diz que precisa sair dali. Elizabeth concorda. Você concordaria também se não estivesse sangrando, tonto e segurando o ouro asteca como quem segura um bebê que cospe fogo. A tripulação restante foge. Os sobreviventes remam em direção à costa. O Pérola Negra, rachado, queimado e ainda de alguma forma flutuando, segue a deriva. Você está nele, deitado, sozinho, com o medalhão, o sangue e um leve eco na mente como se algo estivesse te dizendo que ainda não acabou. Jack volta a respirar. Claro, ele sempre volta. Ele se assenta, coça a cabeça e diz, bem, essa foi uma grande confusão, mas você fez bonito, parceiro. Você pergunta, e agora? Ele responde, agora a gente vê o que sobrou. E tenta repetir, com menos fogo, talvez.
Você fecha os olhos, o navio balança, o medalhão pulsa, e no fundo do porão você ouve uma moeda cair no chão. Porque nada é resolvido com um tiro. E maldições, meu caro, adoram finais em aberto. O mar está calmo agora. Calmo de um jeito que só mares profundamente arrependidos conseguem estar. O tipo de calma que chega depois da tempestade, da explosão, da luta, do sacrifício quase completo de sua dignidade e, talvez, de um pedaço do seu baço. O Pérola Negra flutua como um sobrevivente teimoso. As velas rasgadas balançam ao vento. O convés parece suspirar. E você está deitado ali, com a cara voltada para o céu e a certeza amarga de que sobreviveu. Jack surge ao seu lado, com o andar torto de sempre, um lenço novo na cabeça e o medalhão preso no cinto como um acessório fashion que também amaldiçoa. Ele te olha de cima, com uma expressão entre alívio, desgosto e orgulho mal disfarçado. "Bom trabalho, marujo", ele diz, enquanto mastiga algo que você torce muito para que seja tabaco. Você tenta responder, mas sua boca só produz um gemido. Jack interpreta isso como um entusiasmo. E continua. "Sabe, não é qualquer um que consegue sobreviver a uma maldição, 2 motins, 4 traições, uma mordida de macaco e um jantar com Barbosa. Isso requer um tipo especial de incompetência resiliente. Quase como se você fosse imortal, ou incrivelmente sortudo, ou incrivelmente ignorado pelas leis da probabilidade." Você se senta, aos poucos, como quem descobre cada osso do próprio corpo pela primeira vez. A brisa te acerta, o sal te queima, o medalhão ainda brilha, e o mundo parece absurdamente mais silencioso agora que todos os gritos se foram. "E então?", Jack pergunta, se apoiando no mastro como quem faz pose para um retrato mental. "Pronto para sua nova função?" Você não responde, porque não sabe, porque não quer, porque está com medo, porque a função vem da boca de Jack Sparrow. "A partir de agora", ele declara com solenidade falsa o suficiente para ser teatro, "você está oficialmente promovido a imediato do sacrifício." Você pisca. Ele explica. "Não é só um título, é uma honra. O imediato do sacrifício é o responsável por tudo que for muito perigoso, muito amaldiçoado ou muito confuso para o capitão lidar. Você é o filtro entre o caos e a liderança, o amortecedor entre a lâmina e a espinha dorsal, o peão de ouro numa partida de xadrez com monstros marinhos e maldições que falam latim." Você tenta protestar, mas ele levanta a mão, silenciando seu drama com um gesto digno de um ditador preguiçoso. "Não, não, nada de recusas. Você já provou seu valor, sobreviveu, e aqui no mar, quem sobrevive ganha a promoção." Você não sabe o que é pior, ter sobrevivido ou ter sido promovido por isso. O navio balança, o sol começa a nascer e, por um momento, tudo parece quase bonito, quase épico, quase digno de créditos finais. Mas então, um barulho, um tilintar metálico. O medalhão que Jack prendeu no cinto cai no convés. Ele e você olham juntos. O medalhão rola e desaparece num buraco entre as tábuas do navio. Um segundo depois, um brilho dourado se espalha pelas bordas da madeira. Jack suspira. Você engasga. E então, bem ao longe, uma risada. Fina, aguda, familiar. O macaco. Ele está no mastro mais alto, segurando outra moeda asteca na boca. Os olhos dele brilham. Os seus também, de pavor. Jack vira para você com uma calma que só os verdadeiramente irresponsáveis possuem. Imediato do sacrifício, seu primeiro dever, pegar o macaco. Você olha para cima. Você olha para Jack. Você olha para o mar. E por um segundo pensa seriamente em pular. Mas não pula. Porque no fundo você sabe, você não sobreviveria à queda. Você respira fundo, se levanta e começa a subir. Degrau por degrau. Com a moeda ainda grudada na sua alma.
com Jack rindo atrás de você, com a maldição rindo dentro de você, e com o narrador, esse que vos fala, esperando pacientemente, porque sabe que você vai cair, porque sempre cai, porque todo ciclo termina assim, e todo bom ciclo recomeça. Parabéns, você virou pirata. Por engano. Você acorda com uma corda amarrada no tornozelo, um gosto de rum azedo na boca e a sensação desconfortável de que alguém está te chamando de parceiro, com intimidade demais para quem dividiu uma cela com ratos, mofo e uma galinha que, até onde você sabe, talvez esteja armando um motim. O homem ao seu lado é Jack Sparrow. Ou pelo menos é o que ele diz toda vez que encosta a testa na sua e fala com o hálito de 3 dias num barril de vinho esquecido. E apesar da aparência de mendigo diplomata, ele parece estar convencido de que vocês dois são uma dupla formidável, destinada a recuperar o navio mais temido, amaldiçoado e impraticável do Caribe, o Pérola Negra. Você, que até ontem achava que Borreste era um tempero, agora está envolvido num plano que começou com um mapa roubado, evoluiu para uma prisão injusta e acabou com Jack sorrindo enquanto vocês fugiam de uma cidade armada com tochas, tridentes e 7 mandados de prisão emitidos em 3 dialectos diferentes. Você não sabe lutar, não sabe navegar, não sabe mentir, pelo menos não bem. E ainda assim está aqui, com um homem que enxerga possibilidades em desastres e chama o caos de improviso estratégico. Jack está animado. Diz que o Pérola Negra está portado na mesma cidade. Diz que Barbosa está recrutando tripulação nova. Diz que é o momento perfeito. Você, honestamente, mal consegue manter o chapéu na cabeça quando corre, mas ele não se importa. Para ele, você é o escolhido. Não por talento, nem por coragem, mas porque provavelmente é o único tolo disposto a seguir suas ideias sem fazer muitas perguntas. E agora, preso nessa narrativa que você definitivamente não escreveu, você vai se infiltrar no navio amaldiçoado, conhecer pessoas que odeiam você sem saber seu nome, participar de jantares com esqueletos, sangrar sobre moedas malditas, fugir de canhões, discutir com um macaco, ser promovido contra a própria vontade e, se tudo correr bem, o que nunca corre, ainda terá o privilégio de ser chamado de imediato ao sacrifício. Então sim, você poderia ter dito não, poderia ter ficado em casa, poderia ter ignorado aquele primeiro sorriso encantador de Jack Sparrow quando ele prometeu apenas uma aventura tranquila em alto mar. Mas não, você disse sim. E agora já é tarde, porque esta é a sua história. E mesmo que você não dure um dia, ela vai durar o suficiente para todo mundo rir da sua cara. E antes que tudo desmorone, o que, spoiler, vai acontecer em breve, você pode fazer uma escolha sensata, talvez a única que ainda te resta nesse mar de decisões questionáveis. Se inscreve no canal, deixa um like para compensar o trauma antecipado, comenta o nome do próximo navio amaldiçoado no qual você quer se meter e manda esse vídeo para aquele amigo que toparia fugir da prisão com Jack Sparrow, mesmo sem saber nadar. Você não vai sobreviver a essa história, mas o seu apoio ajuda esse canal a não afundar junto com você. Se tem uma coisa que Jack Sparrow sabe fazer, é transformar o impossível em inevitável. E se tem uma coisa que você sabe fazer, é transformar qualquer situação controlada num incêndio desnecessário. Portanto, quando ele sussurrou o plano de fuga enquanto vocês ainda estavam na cela, algo sobre um guarda míope, uma colher entortada, 2 cantis e o improviso teatral com convulsão fingida, você não achou que daria certo. Mas mesmo assim, você topou. Porque é isso que você faz. Você topa, e depois você lida com as consequências usando pânico e uma sequência constrangedora de decisões erradas. A fuga começa com Jack improvisando um discurso sobre liberdade, rum e as injustiças da monarquia. O guarda, confuso, hesita por 5 segundos. Jack aproveita 4 deles. O quinto, você desperdiça tropeçando em uma viga e derrubando um balde de urina em si mesmo. A culpa, segundo Jack, é da madeira. Você tenta discutir, mas ele já saiu correndo, levando consigo um molho de chaves, uma corda e seu senso de dignidade.
Vocês cruzam o pátio da prisão como dois fantasmas desengonçados. Jack desliza pelos cantos com a graça de alguém que vive nesse tipo de encrenca. Você corre como alguém que nunca teve aula de educação física. Ele pula um muro. Você tenta. E falha. 3 vezes. Até que Jack, com um suspiro dramático e um comentário sobre a sua falta de elasticidade pélvica, te puxa pela gola e te arremessa do outro lado como se você fosse uma trouxa de roupa molhada. E é nesse momento, quando você cai de cara na lama e o céu finalmente aparece acima de você, que Jack ouve o que vai mudar tudo. 2 soldados conversando no cais, mencionando que o Pérola Negra está aportado na cidade, que Barbosa está montando uma nova tripulação, e que talvez seja uma boa hora de deixar o porto antes que algo muito ruim aconteça. Jack, evidentemente, interpreta isso como sinal divino. Você interpreta como um aviso direto para correr na direção oposta. Mas Jack já decidiu. Ele sorri com aquele brilho nos olhos que antecede cada catástrofe, coloca o chapéu na cabeça, de onde ele caiu na fuga e foi mordido por um cachorro, estala os dedos e diz: "Vamos nos infiltrar no Pérola, silenciosamente, como sombras, como fantasmas, como... Você entendeu." E se nesse momento você teve um instinto primitivo de fugir, esconder-se e começar uma nova vida como vendedor de velas em uma vila tranquila, saiba que era sua última chance de escapar com alguma paz de espírito. Mas você ficou, por lealdade, por burrice ou porque Jack te segurava pelo ombro com força demais para ser apenas afeto. Então agora você é parte disso. Você é cúmplice. E o narrador lamenta profundamente ter que narrar os próximos acontecimentos. Mas o contrato é claro: enquanto você estiver vivo, ou algo parecido com isso, a história continua. Vocês se esgueiram pelas docas com a delicadeza de 2 hipopótamos usando salto alto. Jack gesticula como um diretor de ópera bêbado. Você segue tentando entender os sinais, até tropeçar em um balde, derrubar 3 cordas e acionar um guincho que quase lança uma âncora sobre um padre local. O barulho atrai atenção. Jack diz: "Improvisa." Você finge ser um trabalhador portuário. Ninguém acredita. Um gato cospe em você. É um começo promissor. Na calada da noite, vocês se aproximam do Pérola Negra. Ele está lá, majestoso, com velas abaixadas e a pintura escura absorvendo a luz da lua como se o navio soubesse que será tema de um roteiro trágico. Jack olha com reverência. Você olha com medo. Jack olha para você. Você finge coragem. Ele sorri. Você engole seco. Então vocês sobem a bordo. Ou melhor, ele sobe. Você prende o pé na corda, gira no ar, derruba um lampião e acende metade da sua manga, que Jack apaga com rum, o que tecnicamente piora a situação, mas cria um cheiro interessante. Enquanto você apaga as chamas com tapas desesperados, 2 vultos aparecem atrás de umas caixas. São Will Turner e Elizabeth Swann, que por algum motivo que você vai entender depois, também estão infiltrados. Eles olham para você. Você olha para eles. E o silêncio é preenchido pelo som do macaco de Barbosa mordendo sua perna. Parabéns! Você conseguiu se infiltrar num navio amaldiçoado, acender um sinal de alerta acidental e atrair 2 heróis da trama para o desastre que você chamou de plano. E se está se perguntando como isso pode piorar, não se preocupe. Jack já está trabalhando nisso. Entrar clandestinamente em um navio é uma arte que exige silêncio, equilíbrio e um certo grau de autocontrole intestinal. 3 habilidades que, como o destino está prestes a demonstrar, você absolutamente não possui. Jack, por outro lado, se move como se fosse feito de fumaça e charme questionável. Ele escala a lateral do Pérola Negra com facilidade, com o corpo colado ao casco e o olhar fixo no horizonte, como se ele mesmo fizesse parte do navio. Ou pelo menos como se tivesse feito isso tantas vezes que já perdeu o medo de cair. Você tenta imitá-lo, é claro, mas o problema é que você não nasceu para subir em cordas, você nasceu para tropeçar nelas. Seu pé escorrega antes do 3º passo.
Você balança como um pêndulo humano por alguns segundos, gruda a cara na lateral do casco e solta um gemido que ecoa pela doca como um canto de baleia asmática. Jack faz um sinal com os dedos que, segundo ele, significa silêncio total. Você interpreta como continue fazendo barulho. E continua. Milagrosamente, você chega ao convés sem cair no mar, o que será uma vitória breve, já que sua chegada triunfal é marcada por um tropeço em uma amarra solta, um baque no convés e o disparo acidental de um pequeno canhão de aviso que ninguém sabia que ainda estava carregado. A explosão é baixa, mas suficiente para acender um lampião. O lampião rola, você o apaga com o pé. E por apagar, quero dizer, chuta o lampião em direção ao mastro, onde ele acerta uma bandeira enrolada que pega fogo por aproximadamente 4 segundos antes de ser apagada por um balde de água jogado por Jack, com a frase "Improviso marítimo avançado". É nesse momento que o macaco aparece. Jack, o macaco, criatura oficialmente listada como mascote, mas secretamente líder espiritual do caos a bordo, pula no seu ombro com a leveza de um fantasma vingativo e te morde na orelha como se estivesse confirmando se você é comestível. Você grita, o macaco ri, Jack Sparrow ri, você sangra. E então surgem 2 figuras atrás de um barril. Will Turner, o ferreiro de mandíbula nobre e alma de herói, Elizabeth Swann, com sua postura de quem já matou 2 homens e ainda teve tempo de pentear o cabelo. Ambos estão tão sujos quanto você, mas ainda parecem moralmente superiores. Você, neste instante, está ajoelhado, mordido, suando e cheirando a corda queimada. Naturalmente, eles presumem que você é um espião. "Quem é esse?" pergunta Elizabeth apontando para você com a intensidade de quem considera te empurrar para o mar. "Esse?" responde Jack Sparrow surgindo do nevoeiro com um copo de absolutamente nada na mão. "Esse é meu imediato, especialista em infiltração, estratégia e..." Ele olha de cima a baixo, nota o sangue e o cheiro de carne queimada. "Autodepreciação prática." Você tenta argumentar, mas tudo que sai da sua boca é um gemido abafado pelo fato de que Jack, o macaco, agora está tentando arrancar seu chapéu. Will se aproxima com desconfiança. Você tenta sorrir. Seu sorriso parece um pedido de socorro. Jack continua. "Estamos aqui em missão diplomática, na verdade. Fomos convidados. Mais ou menos. E se não fomos é porque ainda não nos anunciaram. Isso não torna a entrada menos legítima, só criativamente antecipada." Will e Elizabeth trocam olhares. O tipo de olhar que casais trocam quando percebem que trouxeram um pateta para jantar com um demônio. Você limpa o suor da testa com a manga da camisa, a manga está encharcada, com alguma coisa que você sinceramente não lembra de tocar. Nesse momento, um som surge das escadas, botas pesadas arrastadas. Um grupo de piratas aparece envolto por sombras e cheiro de salmoura antiga. Barbossa não está entre eles, mas a tensão é tão palpável que você poderia pendurar roupas nela. Jack ergue as mãos como se estivesse conduzindo um espetáculo. Você fica parado, em choque. Will saca uma adagal. Elizabeth se esconde atrás de um barril. O macaco te morde de novo. E então você começa a se perguntar, com toda a honestidade, como foi que um simples "eu topo" te trouxe até aqui? O que você não sabe e, francamente, nunca deveria ter precisado saber é que Barbossa tem um dom natural para aparecer exatamente quando alguém está prestes a cometer o maior erro da própria vida. Ele não surge correndo, nem gritando, nem apontando uma arma. Ele simplesmente aparece, como uma maldição, como uma ressaca moral. Como aquele pensamento desconfortável que você tenta esquecer, mas insiste em voltar sempre que você fecha os olhos. E foi exatamente assim que ele surgiu, descendo as escadas do convés do Pérola Negra com um passo lento, um casaco pesado, uma maçã na mão e a certeza absoluta de que alguém estava onde não devia. Você estava onde não devia. Will e Elizabeth tentaram se afastar, mas você, que ainda estava lutando com o macaco pela posse de seu próprio chapéu, não teve tempo de escapar. Jack, por sua vez, apenas abriu os braços como se estivesse recebendo um velho amigo para jantar. Um jantar, vale lembrar, no qual você seria a travessa principal. "Heitor, meu velho, que prazer ver você, inteiro, funcionando e provavelmente ainda com todos os órgãos no lugar",
diz Jack, com um entusiasmo artificial, de quem tenta vender uma geladeira quebrada como vintage. Barbossa não sorri. Ele nunca sorri. Quando muito, ele contrai os lábios como se estivesse lembrando do gosto de vingança servida fria. Ele dá um passo. E outro. E então para, a 2 metros de vocês, e fita você como quem tenta adivinhar se está olhando para um rato, um mentiroso ou um rato mentiroso. E este aí? Pergunta ele com a voz que soa como rum estragado e areia nos pulmões. Jack não perde um segundo. Este é o renomado especialista em rituais astecas, maldições marítimas e feitiçaria náutica experimental. Conhecida nos 7 mares como... Bem, o nome dele muda com frequência, por razões de segurança. Você pisca. Barbossa continua olhando. Jack insiste. Ele é a peça que faltava, Heitor. A alma da operação. O toque de gênio. A nossa chance de quebrar essa coisinha desagradável de ser imortal e miserável ao mesmo tempo. Você tenta sorrir, mas seus dentes estão tremendo. Literalmente. Um dente acabou de cair na sua mão. Talvez tenha sido do susto, ou da mordida do macaco, ou dos últimos minutos em que você segurou a respiração esperando não ser decapitado por engano. Barbossa se aproxima. Ele cheira o ar, como se estivesse sentindo cheiro de medo, ou de incompetência. Ele dá uma mordida na maçã. A maçã apodrece na mordida. Ele cospe e te olha. De novo. Esse aí? Repete ele como se a frase sozinha já bastasse como veredito. Você tenta se justificar, mas o que sai da sua boca é um som entre um soluço e um nome de batismo do seu primo. Jack intervém. Ele é tímido, mas eficaz. De uma precisão cirúrgica. Uma mente brilhante. Só tropeça às vezes, mas só de leve, quando não está nervoso ou consciente. Barbossa circula vocês. Você sente a mão dele roçar seu ombro. Um arrepio sobe pela espinha. E o narrador, com toda a neutralidade possível, gostaria de lembrar que, neste ponto, você poderia simplesmente correr, pular no mar e tentar começar uma nova vida como peixe. Mas você fica. Você sempre fica. Porque a coragem nesse canal raramente é sinal de bravura. É só outra palavra para não saber onde está se metendo. Muito bem, diz Barbossa por fim, lambendo o dedo que tocou a maçã podre, como se fosse parte de um ritual que você sinceramente espera não ser o seu. Se ele é quem você diz, Jack, então ele vem conosco. A lua cheia está próxima e o ouro está impaciente. Jack sorri. Will franze a testa. Elizabeth observa tudo em silêncio, com os olhos de quem já viu demais para sua idade. Você sente vontade de desmaiar, mas lembra que o convés não é acolchoado. Bem-vindo à tripulação, imediato, diz Barbossa, com a entonação de alguém que já decidiu qual vai ser sua função: sangrar no momento certo. Jack bate nas suas costas, o macaco rouba o seu lenço, você sorri de nervoso. E em algum lugar dentro de você, uma voz começa a sussurrar. Esta história só pode terminar em 2 coisas: tragédia ou tragédia com um toque de ironia. E de todas as formas de morrer, ser promovido antes nunca pareceu tão ofensivo. Você já teve dias ruins. Dizem que perdeu o ônibus, caiu da bicicleta, errou o nome da sogra e foi demitido por engano. Mas nada, absolutamente nada, te preparou para o momento em que um pirata amaldiçoado aponta um pedaço de ouro asteca na sua direção com a empolgação de quem finalmente achou o controle remoto que estava perdido há séculos. Barbossa está sorrindo, e isso, por si só, deveria ser um sinal de que você deveria estar correndo. Mas você não corre, porque correr exige coordenação, espaço e uma noção mínima de direção. 3 coisas que você abandonou no instante em que entrou nesse navio amaldiçoado guiado por Jack Sparrow, o homem que transforma improviso em estratégia e azar em arte. Vocês estão no convés. A tripulação se reúne em círculo e o ar começa a mudar.
Você não saberia explicar como, mas tudo fica mais seco. O som fica abafado, o vento mais lento. A lua começa a subir no céu, revelando não só as estrelas, mas a verdade inconveniente de que ninguém naquele navio tem uma alma completamente viva e nem completamente morta. Barbosa ergue o medalhão. Ele brilha, você pisca, e então, diante de seus olhos, olhos humanos, limitados e agora permanentemente traumatizados, os piratas começam a mudar. As roupas permanecem, as armas também, mas os rostos se tornam caveiras secas com olhos vazios. As mãos revelam ossos, os sorrisos não têm carne, e um deles ainda consegue mastigar com dentes que não deveriam estar ali. Você dá 2 passos para trás e tropeça num balde. O balde está vazio, mas faz barulho suficiente para chamar a atenção. Todos te olham. Jack dá um gole em algo que definitivamente não é água. Elizabeth segura o braço de Will. E o macaco, claro, vira esqueleto também. Você grita. E se for honesto, esse grito não foi exatamente másculo, nem digno. Foi mais um "me tira daqui" misturado com "por que isso está acontecendo comigo?" e um leve "eu não pedi por isso, universo, eu só queria dormir." Barbosa se aproxima. Ele segura o medalhão com um cuidado reverente. Explica com voz pastosa e entonação teatral que há muito tempo sua tripulação roubou um tesouro amaldiçoado, moedas astecas enfeitiçadas por deuses antigos com senso de humor questionável. Para quebrar a maldição, é necessário devolver cada peça do tesouro e o sangue de quem tirou as joias. E é aí que a atenção dele se volta para você. Porque, em algum momento, entre tropeçar no barril, ser mordido pelo macaco e cuspir rum vencido na botina de um pirata sem mandíbula, você segurou uma daquelas moedas. Não por intenção, você só queria ver se era de verdade. E agora seu sangue é compatível com um tipo de sacrifício que resolve problemas antigos. Jack sussurra no seu ouvido. Parabéns, você é raro. Você gostaria de dizer que está lisonjeado, mas está ocupado demais tentando entender por que sua mão está formigando desde que encostou naquela moeda. A resposta é simples. Você já está meio amaldiçoado. Isso acontece quando você aceita um presente que não era para você, como herança ruim, ou promissória em nome de alguém chamado Barbosa. Will tenta intervir, fala sobre honra, sobre humanidade. Elizabeth cita uma lei naval que claramente ninguém respeita. Mas Barbosa só observa. Ele aponta o medalhão para você. A luz da lua reflete no seu rosto, e todos concordam silenciosamente que se alguém aqui parece destinado a ser sacrificado num ritual antigo, é você. Você tenta negociar. Diz que tem fobia de sangue, que sua pressão é baixa, que um xamã já te proibiu de interagir com objetos dourados. Nada funciona. Jack tenta te tranquilizar dizendo que talvez doa só um pouco. Mas Jack também uma vez usou um crocodilo como bote salva-vidas, então não é exatamente confiável em situações críticas. A cerimônia começa de forma informal. Barbosa diz que vão esperar a maré subir. Jack diz que isso te dá tempo. Você pergunta tempo para quê? Ele responde, para aceitar. E enquanto todos voltam aos seus postos, a lua cheia brilha forte, e você, sozinho, no convés, percebe que não é só o navio que está amaldiçoado. É a história inteira. E você entrou nela achando que era o alívio cômico, mas está virando ponto de virada. E se você acha que o pior já passou, o narrador te parabeniza pela ingenuidade. Ainda tem um jantar, um ritual e um barril esperando pelo seu corpo caso tudo dê errado. Ou, como Jack chamaria, quinta-feira. Existem muitos sinais de que você deveria levantar da mesa e fugir. O cheiro do ambiente, a ausência de talheres limpos, a companhia, a presença de um macaco que rosna quando você tenta pegar o pão. Mas talvez o mais óbvio de todos seja o fato de que o anfitrião, um homem que já está tecnicamente morto, está te servindo uma refeição que apodrece enquanto fala. Barbosa, como todo bom sociopata educado, preparou um banquete.
Ou, pelo menos, algo que em algum momento longínquo teve chance de ser comestível. Há frutas com moscas, carnes com textura de papel molhado, vinho que borbulha e um bolo que está definitivamente vivo. Você jura que viu ele se mexer. A mesa está posta com castiçais tortos, pratos rachados e um prato extra no centro com o seu nome rabiscado em carvão. Seu nome está escrito errado. Jack está ao seu lado, sorrindo como quem acaba de entregar uma criança inocente ao tribunal da Inquisição e ainda por cima vai narrar o julgamento. Will está do outro lado, com a mandíbula travada e os punhos fechados. Elizabeth está em pé, encostada na parede, com os olhos fixos em Barbosa, como quem já decidiu que vai socar alguém assim que a etiqueta permitir. Você está sentado, amarrado pela cintura à cadeira. Um detalhe que você descobriu depois de tentar pegar a taça e perceber que não podia se mexer. Jack disse que era por segurança. A sua. O narrador, que sabe de tudo, pode confirmar. Não era. Barbosa começa o jantar com um brinde à liberdade, ao mar, à quebra da maldição e à carne fresca. Essa última dita enquanto ele olha diretamente para você. Ele ergue a taça e bebe. Ou finge que bebe, porque o líquido escorre pela garganta que não tem carne, desaparece entre as costelas e pinga na calça. Ele não parece se importar. Você tenta fingir que isso é normal. O macaco ao seu lado mastiga um caroço de manga com os dentes visíveis. Você evita contato visual. O prato principal chega. Um pedaço de carne cinza, enfeitado com o que parece ser alga marinha e um pedaço de dente humano. Você olha para Jack. Ele diz que é veado. Elizabeth diz que é rato. Will diz para não comer. O macaco diz... Barbosa te oferece o primeiro pedaço. Você tenta recusar com educação. Ele insiste com entusiasmo. Você aceita por puro instinto de sobrevivência e leva o garfo à boca com a velocidade de quem deseja terminar logo o próprio castigo. O sabor é difícil de descrever, mas podemos tentar. Imagine uma mistura de couro velho, traumas de infância e o fundo de um barril de vinagre. Agora aqueça, agora mastigue por obrigação social, agora sorria para o homem que vai te sacrificar. Barbosa sorri de volta. Está bom? Ele pergunta. Você diz ótimo, porque é o que se diz quando alguém segura um punhal e pergunta se você está confortável. Jack limpa a boca com a manga da sua camisa. Elizabeth revira os alhos. Will desliza uma faca escondida na direção do seu pé. Você não sabe se é para te libertar ou para resolver o problema por conta própria. Durante o jantar, Barbosa discursa. Ele fala sobre a maldição, sobre como nada tem gosto, sobre como nada tem cheiro, sobre como o prazer se perdeu e só restou a fome. E quando ele diz fome, ele olha para você como se você fosse o único banquete que ainda pode saciar algo. Você engole em seco. A carne ainda está na garganta. Ela também olha para você. Jack aproveita o momento para filosofar. Fala sobre liberdade, destino, caos e mapas que mudam sozinhos. Ele te cutuca e diz: Você sabia que algumas moedas escolhem quem vai morrer por elas? Você diz que não. Ele diz: Pois é, mas agora sabe. O jantar termina com uma maçã. Barbosa segura a fruta como se fosse uma joia. Ele olha para ela com carinho, como quem olha para a lembrança de um amor perdido. Ele morde. A maçã apodrece. Ele cospe. Você entende. Ele ainda sente fome. E isso o mantém cruel. Ele se levanta. Diz que o ritual será ao amanhecer. Jack se levanta, diz que o ritual será cancelado. Elizabeth se levanta, diz que o ritual é um absurdo. Will se levanta, diz que ele tem um plano. Você tenta se levantar, a cadeira não deixa. Barbosa manda todos se retirarem, menos você. Você, ele diz, vai passar a noite no convés, olhando para a lua, pensando sobre o valor do próprio sangue. Você, ele diz, será útil. Finalmente útil. Jack te dá um tapinha no ombro.
Will e Elizabeth hesitam, mas saem. O macaco morde o seu dedo mindinho. E ali, sozinho, sob a luz da lua cheia, com os pratos sujos, o gosto de carne maldita na boca e o destino selado por uma moeda que você nem deveria ter tocado, você entende o que Jack quis dizer quando chamou isso tudo de experiência inesquecível. E se você acha que isso foi o pior da noite, espere até o pavio acender no próximo bloco. O problema de ter 3 pessoas inteligentes no mesmo navio é que nenhuma delas confia nas outras 2. Agora, adicione um capitão amaldiçoado, um macaco com tendências homicidas e você, um civil com a coordenação motora de uma cadeira de balanço molhada, e o que você tem não é um plano, é um colapso anunciado. O dia ainda nem nasceu e você já sabe que vai acabar fugindo. Ou morrendo, ou fugindo e depois morrendo, talvez na ordem inversa. Barbossa passou a noite afiando adagas, aquecendo o rum e entoando frases em idiomas que soam como bruxaria ou letra de hino nacional mal decorado. O ritual vai acontecer no primeiro raio de sol. Jack, no entanto, tem um plano melhor. Ele não explicou, só disse que envolve corda, pólvora e você. Você tentou perguntar, eu faço o quê? Ao que ele respondeu, o que você faz de melhor? Sobreviva de qualquer jeito e tente não gritar tão alto desta vez. Elizabeth tem outro plano. Um plano que envolve distrair os piratas. Ela planeja usar charme, lógica e gritos. Will tem outro plano. Um plano que envolve esfaquear alguém. Jack, como sempre, tem um terceiro plano. Um plano que envolve você segurar um pavio. A ordem dos planos, como você já percebeu, não importa. Todos vão acontecer ao mesmo tempo. E você, por algum motivo obscuro, está no centro da coreografia. 5 minutos antes do ritual, Elizabeth surge do nada gritando que viu um tubarão com tentáculos atrás do navio. Os piratas correm para ver. Barbossa hesita, Will aparece com 2 espadas e desafia todo mundo como se tivesse o controle da situação. O que, spoiler, ele nunca tem. Jack corre para o depósito de pólvora. E você corre atrás dele, porque, aparentemente, foi promovido a acendedor oficial de caos. Jack te entrega um pavio aceso. Você segura. Claro que segura. Porque você é obediente, você é útil. Você é o tipo de pessoa que segura um pavio aceso porque alguém carismático disse que seria uma boa ideia. O pavio chia, fumaça sobe, Jack ri, você treme. Ele diz, agora, corre. Você corre, mas não para a direção certa. Você escorrega num tapete de cordas, bate a cabeça num barril e derruba uma pilha de moedas astecas no chão. O som que elas fazem ecoa. Um brilho estranho envolve você. As moedas reconhecem você. Elas te escolhem. É o tipo de coisa que parece bonito em profecia, mas na prática só significa que você, agora, está amaldiçoado por contato indireto. Parabéns. Enquanto isso, Elizabeth está tentando convencer os piratas de que viu o tal tubarão voador. Um deles acredita, outro quer comer o tubarão. Um terceiro está em chamas porque você, sem querer, jogou o pavio aceso perto de uma caixa de rum altamente inflamável. Você não queria, mas fez. A explosão acontece com elegância. Primeiro, uma labareda tímida. Depois, um estrondo que faz a vela principal se rasgar e cair sobre metade da tripulação. A outra metade grita, corre, escorrega. O mastro range, a madeira racha, o pérola negra se inclina. Você é lançado no ar por um clarão que faz você repensar todas as suas decisões, inclusive a que te fez dizer, ok, eu topo, no começo desse roteiro. Jack surge da fumaça ileso, com a expressão satisfeita de quem viu tudo desmoronar exatamente como planejou. Ele olha para você, coberto de fuligem, com um pedaço de tábua preso na calça, e diz, brilhante, tá indo perfeitamente mal. Will e Elizabeth te puxam para o porão.
Eles querem te esconder. Você quer uma cama ou um caixão? Qualquer um dos dois serviria. Lá embaixo, entre barris e mapas molhados, você vê seu reflexo em uma poça d'água. Seu rosto está diferente. Não tanto na forma, mas no brilho. Você tem um leve brilho dourado. Como se algo dentro de você tivesse sido tocado, infectado. Elizabeth vê também. Will não. Jack diz: então começou. Você pergunta: o quê? Jack responde: a ligação, a moeda, a marca, o chamado do ouro. Um desses. Talvez todos. Você sente um arrepio, mas não é medo. É reconhecimento. Como se o navio te aceitasse. Como se a maldição te aceitasse. Barbossa lá fora grita de raiva. Ele sabe que alguém sabotou o ritual. Ele sabe que alguém mexeu no ouro. E ele vai descobrir que esse alguém foi você. Parabéns. Você agora é um alvo. Não só de piratas amaldiçoados, mas de uma maldição que não erra mais de uma vez. E se você acha que isso já é o fundo do poço, espere até descobrir que o poço também está amaldiçoado. E o macaco joga pedras de dentro dele. A maioria das pessoas sonha em ser escolhido. Escolhido para um cargo, para uma promoção, para um relacionamento que não envolva ciúmes e um papagaio de estimação. Você, no entanto, foi escolhido por uma maldição ancestral, por moedas amaldiçoadas, por um navio que sussurra à noite e por um destino que tem gosto de ferrugem e cheiro de rum vencido. E tudo isso por tocar num pedaço de ouro que nem era seu. Você nem queria. Você só pegou. No fundo do porão do Pérola Negra, sentado sobre um saco de batatas que parece ter servido como cama de ratos desde a fundação do oceano, você encara o medalhão asteca que agora não quer mais sair da sua mão. Literalmente, ele gruda. E quando você tenta tirar, ele queima. E quando você tenta ignorar, ele pulsa. E quando você tenta pedir ajuda, Jack diz: é assim que começa. E sorri como se estivesse falando de uma gripe leve. Will e Elizabeth olham para você como se estivessem em um funeral prematuro. Jack diz que é só um vínculo temporário, que vai passar, como um casamento mal calculado. Mas você não acredita, porque você já sente. A pele formigando, os olhos um pouco mais aguçados, o cheiro do mar mais forte e, talvez o mais grave, a vontade incontrolável de morder uma maçã mesmo sabendo que ela vai apodrecer na sua mão. Você tenta tirar o medalhão, usa pano, saliva, um pedaço de corda, nada funciona. Ele parece ter se fundido à sua palma, como se o ouro tivesse decidido que você é uma boa casa para passar o resto da eternidade. Elizabeth diz que viu isso antes. Will diz que seu pai falava da mesma coisa. Jack diz que viu um homem virar parte do navio depois de usar um anel amaldiçoado, mas que foi divertido enquanto durou. O porão começa a parecer menor, o ar mais denso, as luzes mais esverdeadas. Você acha que está alucinando, mas o narrador, que, como sempre, sabe mais do que gostaria, confirma. Você está vendo através da maldição. Ela não te matou, ainda, mas ela já está dentro. E entre nós, ela gosta de você. Jack o macaco aparece na porta. Ele para, observa e não se aproxima. Isso é novidade. O mesmo macaco que te mordeu 4 vezes e roubou o seu chapéu agora hesita. Você estende a mão. Ele recua. Você tenta sorrir. Ele rosna. E você entende. Até o macaco tem medo de você agora. Lá em cima, Barbosa está procurando. Ele sabe que algo mudou. Ele sente o ouro. Ele sente o erro. E você é o erro. O erro que fala, tropeça e fede ao desespero. Jack diz que ainda dá tempo. Elizabeth diz que precisam te tirar dali. Will diz que você é a prioridade. Você gostaria de acreditar neles, mas uma voz lá dentro, uma voz que não é sua, começa a repetir que, talvez, só talvez, o ritual precise acontecer, porque você não está amaldiçoado. Você é
a maldição. Você sobe ao convés escondido. O sol começa a nascer. O Pérola Negra se inclina, como se respirasse. Barbosa aparece à proa. Ele fecha os olhos. O medalhão em sua mão brilha. O medalhão na sua mão também. Ele sente. Ele sabe. Ele gira nos calcanhares. Olha. Procura todo o convés. E você, como sempre, está no lugar errado. Na hora errada, com o brilho errado. Você corre, mas não tão rápido. A tripulação começa a perceber. Um murmúrio se espalha. Um deles grita, ele tem a marca. O outro cospe no chão e diz, de novo? O terceiro apenas levanta uma espada e aponta para você, como se quisesse confirmar o que todos já sabem. Que você não devia estar aqui. Que você é um erro. Que você é, enfim, parte do problema. Jack aparece do lado como sempre faz, do nada. Ele te puxa, sorri e diz, se te consola, já vi coisa pior. Uma vez um homem virou polvo por encostar em 2 artefatos ao mesmo tempo. Ainda toca piano. Você tenta rir. Sai um soluço. O medalhão bilha. A luz da lua resiste mesmo com o sol nascendo. E você sente. Não vai sair disso inteiro. Talvez nem vá sair. Você se esconde de novo, atrás do mastro, dentro do navio, debaixo do conversa. Mas o ouro está com você. E o navio sabe. E Barbosa sabe. E Jack sabe. E o macaco, até ele, sabe. E você? Você só queria ver o pôr do sol com um amigo pirata que prometeu aventura. Agora, é o protagonista não intencional de um ritual que nem era seu. Se serve de consolo, você finalmente tem valor. Não como herói, mas como ingrediente. E o jantar já está sendo preparado. Existe um ponto em toda boa história de pirata em que os acordos se rompem, as espadas se cruzam, os canhões se armam e todo mundo decide que a melhor forma de resolver um conflito é tentar matar alguém. E adivinhe só quem é esse alguém. Isso mesmo. Você, o parceiro de Jack Sparrow, o especialista em tropeçar, o novo amaldiçoado, o elo fraco, porém incrivelmente visível de toda essa bagunça sobrenatural. A confusão começa com uma discussão. Na verdade, 3 discussões simultâneas. Jack e Barbossa discutem sobre quem realmente deveria estar comandando o navio. Will e Elizabeth discutem sobre quem devia ter tirado você dali antes que a maldição pegasse, e você e o medalhão discutem com olhares silenciosos numa troca íntima de angústia mútua e calor maligno. Barbosa quer o ouro de volta. Jack quer o navio de volta. Will quer Elizabeth de volta. Elizabeth quer que o Will pare de agir como se ela fosse um tesouro a ser resgatado. E você só quer um minuto de silêncio para pensar, o que, honestamente, ninguém vai te dar. No meio da discussão, Barbossa saca a espada. Jack saca a bússola. Elizabeth saca um discurso. Will saca a raiva. Você saca um pedaço de pão embolorado que pensou ser uma arma porque tudo virou ameaça nesse navio. O medalhão na sua mão esquenta, sua pele arde, seus olhos ardem, seu juízo, esse já pulou fora a 2 blocos. O navio range, o céu escurece, a vela principal balança com violência, e alguém, provavelmente você, diz algo idiota tipo, talvez a gente devesse conversar. E esse é o gatilho. Will ataca Barbossa. Barbossa gira, desvia, acerta Jack. Jack rebate com a adaga de prata que ninguém sabia que ele tinha escondido no cabelo. Elizabeth puxa uma corda, solta um barril. O barril lola, acerta um pirata aleatório, o pirata grita, o macaco grita, você grita. E então começa. Espadas se cruzam, pistolas disparam, gritos, batidas, madeira rachando. E no centro, você, correndo, de um lado para o outro, com o medalhão grudado na mão, com o corpo brilhando em dourado esverdeado, com a convicção de que absolutamente todos naquele convés decidiram por razões próprias que seria mais fácil resolver a situação se você simplesmente deixasse de existir. O Barbossa te aponta como um sacrifício definitivo. Jack diz que isso seria dramático demais mesmo para os padrões de Barbossa.
Elizabeth diz que isso é errado. Will diz que tem outro plano e o narrador gostaria de lembrar. Will sempre tem outro plano. E sempre termina igual. Você no meio e alguém gritando seu nome em desespero. E é nesse exato instante, com todos prontos para te transformar em oferenda ritual, que você dá um passo para trás e cai num buraco. Sim, num buraco. No conversa, que ninguém tinha notado, que talvez nem estivesse ali antes, mas agora está. E você cai. De novo, pela terceira vez nesse roteiro. E a única coisa que te acompanha é a certeza de que lá em cima todo mundo vai continuar brigando e que você agora tem exatos 4 minutos para encontrar uma saída antes que a maldição resolva fazer o trabalho por conta própria. Porque se antes você era um incômodo, agora você é o catalisador. E todo mundo odeia catalisadores. Você não sabe quanto tempo ficou desacordado, mas sabe que acordou no chão de um navio em guerra consigo mesmo. O convés acima range, estala e geme como um animal ferido, e tudo que você sente é uma mistura de dor de cabeça, dor nas costas, dor na alma e a incômoda sensação de que alguém roubou sua meia esquerda. Spoiler, foi o macaco. Você se levanta devagar, cambaleante, com o medalhão ainda colado na mão e o gosto de fumaça na garganta. Abaixo de você, o porão está inundando. Acima, vozes gritam, espadas se chocam e alguém ri como se estivesse feliz demais para estar vivo. É Jack. Sempre é Jack. Você sobe a escada. A madeira está quente. A luz do sol atravessa a fumaça como uma lâmina divina. E lá em cima, o cenário final do seu pesadelo toma forma. Barbosa com uma pistola, Will com uma espada, Elizabeth segurando o medalhão original, Jack com uma expressão confusa e um pedaço de corda enrolado no pescoço, e você, o espectador, o catalisador, a variável, o azarado de plantão. Todos te veem, todos reagem. Barbosa aponta a arma. Will grita, não! Jack diz, finalmente a estrela do dia. Elizabeth diz, entrega pra mim. Você diz, que parte? Ninguém responde porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Só sabem que você, de alguma forma trágica e estúpida, se tornou o ponto de interseção entre a liberdade, a vingança, a sobrevivência e a superstição. Barbosa se aproxima. Ele quer o medalhão. Mas ele não quer só o ouro. Ele quer o sangue. O seu. O ritual não foi concluído. A maldição não quebrou. E agora, graças às escolhas muito questionáveis que você fez desde o início desse vídeo, você é o único corpo disponível com pedigree mágico suficiente para dar fim a tudo isso. Jack, por algum motivo que você nunca entenderá, sorri. Ele olha nos seus olhos e diz, você foi ótimo, sabia? Você pergunta, isso é uma despedida? Ele responde, depende de quem atira primeiro. Barbosa mira, Jack pula na frente. Will tenta desarmar Barbosa. Elizabeth joga o medalhão na sua direção. Você tenta pegá-lo, erra, o medalhão bate no chão. Rola, o navio balança. O disparo acontece, mas ninguém sabe quem atirou em quem. Só se ouve o estrondo. E depois o silêncio. Barbosa cai. Jack também. Você ainda está de pé, mas com uma dor aguda no ombro e a visão embaçada. Will corre até você. Elizabeth segura sua cabeça. O medalhão, agora brilhando como se estivesse satisfeito, repousa entre os dedos de Jack. O corpo de Barbosa está no chão, imóvel. A maldição se foi? Você pergunta. Jack sorri. Diz, é possível, mas com maldições a gente nunca sabe. Will diz que precisa sair dali. Elizabeth concorda. Você concordaria também se não estivesse sangrando, tonto e segurando o ouro asteca como quem segura um bebê que cospe fogo. A tripulação restante foge. Os sobreviventes remam em direção à costa. O Pérola Negra, rachado, queimado e ainda de alguma forma flutuando, segue à deriva. Você está nele, deitado, sozinho, com o medalhão, o sangue
e um leve eco na mente, como se algo estivesse lhe dizendo que ainda não acabou. Jack volta a respirar. Claro, ele sempre volta. Ele se assenta, coça a cabeça e diz: bem, essa foi uma grande confusão, mas você fez bonito, parceiro. Você pergunta: e agora? Ele responde: agora a gente vê o que sobrou. E tenta repetir, com menos fogo, talvez. Você fecha os olhos, o navio balança, o medalhão pulsa, e no fundo do porão você ouve uma moeda cair no chão. Porque nada é resolvido com um tiro. E maldições, meu caro, adoram finais em aberto. O mar está calmo agora. Calmo de um jeito que só mares profundamente arrependidos conseguem estar. O tipo de calma que chega depois da tempestade, da explosão, da luta, do sacrifício quase completo de sua dignidade e, talvez, de um pedaço do seu baço. O Pérola Negra flutua como um sobrevivente teimoso. As velas rasgadas balançam ao vento. O convés parece suspirar. E você está deitado ali, com a cara voltada para o céu e a certeza amarga de que sobreviveu. Jack surge ao seu lado, com o andar torto de sempre, um lenço novo na cabeça e o medalhão preso no cinto como um acessório fashion que também amaldiçoa. Ele te olha de cima, com uma expressão entre alívio, desgosto e orgulho mal disfarçado. Bom trabalho, marujo, ele diz, enquanto mastiga algo que você torce muito para que seja tabaco. Você tenta responder, mas sua boca só produz um gemido. Jack interpreta isso como um entusiasmo. E continua. Sabe, não é qualquer um que consegue sobreviver a uma maldição, 2 motins, 4 traições, uma mordida de macaco e um jantar com Barbosa. Isso requer um tipo especial de incompetência resiliente. Quase como se você fosse imortal, ou incrivelmente sortudo, ou incrivelmente ignorado pelas leis da probabilidade. Você se senta, aos poucos, como quem descobre cada osso do próprio corpo pela primeira vez. A brisa te acerta, o sal te queima, o medalhão ainda brilha, e o mundo parece absurdamente mais silencioso agora que todos os gritos se foram. E então, Jack pergunta, se apoiando no mastro como quem faz pose para um retrato mental, pronto para sua nova função? Você não responde, porque não sabe, porque não quer, porque está com medo, porque a função vem da boca de Jack Sparrow. A partir de agora, ele declara com solenidade falsa o suficiente para ser teatro, você está oficialmente promovido a imediato do sacrifício. Você pisca. Ele explica. Não é só um título, é uma honra. O imediato do sacrifício é o responsável por tudo que for muito perigoso, muito amaldiçoado ou muito confuso para o capitão lidar. Você é o filtro entre o caos e a liderança, o amortecedor entre a lâmina e a espinha dorsal, o peão de ouro numa partida de xadrez com monstros marinhos e maldições que falam latim. Você tenta protestar, mas ele levanta a mão, silenciando seu drama com um gesto digno de um ditador preguiçoso. Não, não, nada de recusas. Você já provou seu valor, sobreviveu, e aqui no mar, quem sobrevive ganha a promoção. Você não sabe o que é pior, ter sobrevivido ou ter sido promovido por isso. O navio balança, o sol começa a nascer e, por um momento, tudo parece quase bonito, quase épico, quase digno de créditos finais. Mas então, um barulho, um tilintar metálico. O medalhão que Jack prendeu no cinto cai no convés. Ele e você olham juntos. O medalhão rola e desaparece num buraco entre as tábuas do navio. Um segundo depois, um brilho dourado se espalha pelas bordas da madeira. Jack suspira. Você engasga. E então, bem ao longe, uma risada. Fina, aguda, familiar. O macaco. Ele está no mastro mais alto, segurando outra moeda asteca na boca. Os olhos dele brilham. Os seus também, de pavor. Jack vira para você com uma calma que só os verdadeiramente irresponsáveis possuem. Imediato do sacrifício
seu primeiro dever, pegar o macaco. Você olha para cima. Você olha para Jack. Você olha para o mar. E por um segundo pensa seriamente em pular. Mas não pula, porque no fundo você sabe, você não sobreviveria à queda. Você respira fundo, se levanta e começa a subir, degrau por degrau, com a moeda ainda grudada na sua alma, com Jack rindo atrás de você, com a maldição rindo dentro de você, e com o narrador, esse que vos fala, esperando pacientemente, porque sabe que você vai cair, porque sempre cai, porque todo ciclo termina assim, e todo bom ciclo recomeça.